Cada um de nós, em algum momento da nossa vida, pensamos assim: eu quero ser como alguém, seja aquela criança que quis ser como Pelé, na minha época, hoje talvez outro jogador, seja aquele estudante que um dia pensou em ser um grande cientista, seja aquele que começa a tocar um instrumento e imagina ser um concertista ou um maestro. Todos nós temos um padrão, todos nós temos um modelo, todos nós temos alguém que começamos a imitar e dizer assim: eu quero ser como essa pessoa. Espiritualmente também, quando começamos a caminhar com Deus, passa pela nossa cabeça que eu gostaria de ter a fé como Abraão, a coragem como Davi, a sabedoria como Paulo, e também começamos a ter heróis da fé, pessoas que são modelos para nós. No início da minha vida cristã, uma das coisas que me fez mais bem espiritualmente foi ler sobre grandes missionários e servos de Deus, as famosas biografias, coisas que a gente aprendia na vida de outras pessoas, com muitas lutas, como ele falou, nem sempre com situações simplesmente bonitas, mas nas lutas do ministério, a desejar ser como aquela pessoa, a desejar fazer para Deus como aquela pessoa. A gente chama de heróis da fé, a gente chama de modelos da fé. O fato é que todos nós precisamos de alguém em quem nós nos espelhamos e desejar ser como aquela pessoa. No início desse ano, nós começamos uma série de mensagens falando sobre maturidade espiritual. O tema geral é o caminho da maturidade espiritual. Vimos que no primeiro domingo que esse caminho não é opcional. Na verdade, a maturidade é o desejo que Deus tem, o propósito que Deus tem para cada um de nós. Que uma vez nascidos de novo, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, até nos tornar maduros na fé. Vimos no segundo domingo que este caminho passa por recursos que Deus coloca à nossa disposição, aquilo que Ele provê para nós, que passa pelos meios de graça, que passa pela pessoa de Jesus, do Espírito, da palavra, daquilo que Ele coloca à nossa disposição como nutrientes espirituais, como insumos que nós podemos usar e sermos por Ele abençoados para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E vimos que, ao fazer isso, nós também temos um desejo profundo, e devemos ter um desejo profundo, de continuar crescendo de tal maneira que cheguemos a essa maturidade. Hoje eu encerro essa série falando sobre o modelo e as bênçãos da maturidade cristã. E quero dizer aos irmãos, como ficará claro na exposição da palavra, que nem é Abraão, nem Davi, nem Paulo, nem os heróis da fé, nem os missionários famosos, nem aqueles homens e mulheres que ao longo de 2000 anos da história cristã, que se constituem o nosso modelo. Eles podem até ser pessoas que nos dão bons exemplos. Os santos do Senhor, ao longo da história da revelação, são homens e mulheres que passaram lutas assim como nós passamos e com quem nós podemos aprender. Mas eles não são o modelo. Mesmo para nós, que somos uma igreja reformada, continuamente falamos sobre reformadores, dentre os quais destacamos Calvino. Não é Calvino o nosso modelo, nem Lutero, nem nenhum homem, nem nenhuma mulher. O nosso modelo é Jesus Cristo. Ele é o padrão, ele é o modelo, ele é o aprovado para que nós olhemos para ele como autor e consumador da nossa fé, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor para nos tornarmos tão maduros quanto Ele é e quanto Ele deseja que nós sejamos. Por isso eu os convido a abrir a palavra de Deus nesse momento, num dos textos que nós estamos visitando e revisitando nesses 4 domingos de exposição e que se encontra em Efésios, capítulo 4, onde nós vamos ler alguns versículos. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios, capítulo 4, onde nós iremos expor a palavra de Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas,
levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá agora, Pai, de poder expor a Tua palavra, aprender contigo, ouvir a Tua voz. Sabemos que na nossa mente limitada nós não teremos capacidade de compreender a mensagem que esse texto sagrado nos traz nesta manhã, mas contamos com a iluminação do Teu Espírito. O mesmo Espírito Santo que inspirou certamente vai abrir os nossos olhos, e é isso que nós te pedimos, que Tu abras os nossos olhos, nos dê discernimento, capacidade de compreensão do texto sagrado. E mais ainda, Pai, pedimos que o Teu Espírito mesmo, que é o executivo da Trindade, aquele que executa a vontade, empoderando o Teu povo, capacitando em todos os dons e em todos os ministérios, também seja o Espírito que nos capacite a compreendendo, crer e a crendo aplicar essa palavra ao nosso coração. Porque assim nós te oramos e a Ti daremos toda a honra e glória em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, esse texto nós já revisitamos em alguns momentos dessa série de mensagens. Paulo havia escrito aquilo que os teólogos e comentaristas chamam de o Evangelho da Igreja. A carta de Paulo aos Efésios é a carta, possivelmente, junto a Romanos, mais profunda do ponto de vista teológico. Paulo havia passado quase 3 anos na cidade de Éfeso. Ali ele preparou uma liderança pessoalmente, liderança essa que recebeu depois da sua saída daquela cidade, Timóteo, o seu discípulo e que se tornou pastor daquela igreja, e até onde nós conseguimos conhecer, terminou o primeiro século sendo pastoreada por João, o apóstolo. Portanto, era uma igreja que tinha tido como pastor o apóstolo Paulo, Timóteo e o apóstolo João. Essa preparação espiritual fez com que, em determinado momento, por exemplo, em Atos capítulo 20, Paulo, ao se despedir daquela igreja e fazer um discurso perto de Éfeso, no porto de Mileto, entregar aquela igreja aos cuidados dos presbíteros da igreja. Quando nós nos tornamos presbiterianos, nós aprendemos que uma das características do nosso sistema de governo é o colegiado. É aquilo que faz com que um pastor, junto com outros presbíteros, a palavra presbíteros é uma transliteração do grego e significa anciãos, pessoas mais maduras, pessoas mais experientes, junto com os pastores, que são presbíteros docentes, possam edificar a igreja, servir a igreja. Nós não lideramos porque mandamos, nós lideramos porque servimos a igreja, capacitamos a igreja, instruímos a igreja, orientamos a igreja. Esse serviço
no caso de Éfeso, havia sido muito bem feito. Se você tiver tempo em algum momento de ler Atos capítulo 20, você perceberá naquele discurso que é muito mais do que um sermão de despedida. O apóstolo Paulo faz um libelo, ele entrega um legado, ele entrega um testamento para aquela igreja, através daqueles presbíteros que lideravam aquele povo, para que eles tivessem um norte, uma espécie de filosofia de ministério, princípios, práticas e ações pastorais que ele tinha tomado desde o primeiro dia que ele entrou na Ásia Menor, onde ficava Éfeso, até aquele momento de despedida, e que os presbíteros deveriam continuar a fazer. Quando aqui, anos depois, ele escreve essa carta aos Efésios, ele retoma alguns daqueles temas que provavelmente, naqueles 2 anos e meio, 3 anos de convivência pessoal, ele já havia ministrado àquela igreja. A carta apostólica serve em alguns momentos do Novo Testamento para corrigir erros que a igreja posteriormente apresenta depois de ser fundada, ou para ser relembrada de certos princípios, dentro daquele princípio da inércia, que tudo aquilo que é fácil fazer é mais fácil não fazer. E a acomodação típica do passar dos anos faria com que aquela igreja eventualmente esquecesse da doutrina e da orientação apostólica. Daí a necessidade de cartas apostólicas. Paulo escreve essa para orientar a igreja de Éfeso acerca de verdades espirituais. E uma delas é da existência da igreja como uma realidade espiritual. Hoje, quando nós passamos na frente de uma igreja e vemos a placa da igreja, nós imaginamos um lugar, um CNPJ, uma denominação e aspectos formais. Aquilo que alguém já disse que é uma espécie de treliça, aquela amarração que se faz para que a videira cresça. É o aspecto formal, institucional. Hoje mesmo nós teremos um pequeno vislumbre disso quando estaremos ordenando um pastor, investindo no ministério sagrado e recebendo um segundo pastor. Vocês estão vendo algumas figuras impolutas aqui, de paletó e gravata, assim como eu, o que não é normalmente o costume dessa igreja, porque esse é um momento ainda mais solene quando nós estaremos dando prosseguimento àquilo que nós chamamos de institucionalização da igreja, a formalização. E formalização não é burocracia, formalização é segurança. Quando você casa e usa uma aliança ou faz uma escritura, uma lavratura de um casamento, aquilo não é o que lhe casa, mas é aquilo que formaliza o desejo, o compromisso, a fidelidade que você promete. E é importante, a formalização é importante. No entanto, isso é aquilo que aquele autor do livro A Videira e a Treliça, que eu estou me referindo, chama de treliça. A igreja, para além desses aspectos institucionais, visíveis, é um corpo, é um organismo, é uma videira, tem uma seiva viva que vai desde a raiz de sua planta até o galho mais longínquo, para produzir flores e frutos, produzir, portanto, crescimento, desenvolvimento, reprodução da espécie. A igreja não é diferente. A igreja, mais do que uma organização, a igreja é um organismo. E como tal, Paulo usa de diversas metáforas para ilustrar essa verdade. Uma delas é esta, que ela é uma videira. Mas nesse texto, ele menciona a ideia de corpo. Não apenas aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, ele também trata desse tema. E como nós bem sabemos, esse corpo é um corpo vivo. E neste corpo vivo que ele diz ser sistematicamente articulado por todas as juntas, há um cabeça, e esse cabeça é o modelo deste corpo. Não precisa ser neurologista para descobrir que todo o comando do corpo vem da cabeça. E ainda que haja órgãos vitais que não podem deixar de existir, o coração, o pulmão, o fígado, o pâncreas, tantas coisas que nós temos dentro de nós, o comando de tudo isso vem da nossa cabeça, do encéfalo. Paulo, que não era cientista, mas obviamente era um observador, ele observava que uma mão não se levantava se não houvesse uma decisão e todo um processo, hoje muito mais bem mapeado, para que um comando fosse feito, para que essa mão levantasse. E até mesmo aquilo que parecia ser sutilmente, assim,
involuntário, de alguma maneira tinha todo um cabeamento, todo um enraizamento que fazia com que aquele órgão central, que nós hoje conhecemos, que comanda o sistema nervoso central e que está ali no encéfalo, na cabeça, pudesse coordenar todas as coisas. Por isso que é com isso em mente que nós precisamos olhar para este cabeça, porque é isto que Paulo quer dizer como o padrão de maturidade nossa. Ele não está apenas dizendo que existe uma vinculação corporal, intrínseca, entre o cabeça e cada órgão. Ele está dizendo, para além disso, que o que determina a maturidade de cada órgão é a maturidade da cabeça. Razão porque nós sabemos como uma criança age de maneira imatura e como um adulto deve agir de maneira madura. Alguém já disse que a diferença de uma criança para um adolescente e para um adulto é muito simples. É que a criança não cuida nem de si mesmo. O adolescente pensa que cuida de si mesmo. E o adulto cuida de si mesmo e de um bocado de mais de gente. De modo que quando você, que é adolescente e jovem, estiver cuidando de alguém, seja bem-vindo, você agora é adulto. Mas até lá, você ainda não é. E parte desse processo de maturidade tem a ver com o processo de maturidade da sua cabeça. Quando Paulo, portanto, no capítulo 4, faz essa sistematização aqui, ele compara o corpo e a cabeça, Cristo como cabeça e a igreja como corpo, não apenas do aspecto orgânico, de que a vitalidade da cabeça e o comando da cabeça vai para todo o corpo, mas principalmente à luz do texto, é isso que eu quero demonstrar hoje, que a maturidade da cabeça modela aquilo que deve ser a maturidade do corpo. Veja bem se não é isso exatamente que o texto diz. Ele começa logo no versículo 11, dizendo que, apesar de Cristo ser o cabeça, ele se utiliza de pessoas que já no processo de maturidade vão ajudar a amadurecer os demais. Ele chama esses de pessoas a quem Deus concedeu. A palavra concedeu aqui está na origem da palavra doar e dom. Então Deus doou para este corpo alguns que são apóstolos, outros que são profetas, outros que são evangelistas e outros que são pastores e mestres. Eu não vou detalhar todos esses ofícios e ministérios e dons, mas eu quero enfatizar o fato de que, apesar do cabeça ser quem coordena todo o corpo, ele se utiliza de pessoas mais maduras para amadurecer os mais imaturos. Isso acontece, inclusive, no processo de criação de filhos. São os pais mais maduros que amadurecem os filhos em processo de maturidade. Isso acontece em corporações. São pessoas que mais têm tempo e competências que ajudam aqueles que estão começando. Isso acontece na sociedade e, de forma semelhante, acontece na vida espiritual. Por isso que domingo passado eu falei que, embora você possa nascer espiritualmente sozinho, você não cresce na medida da sua maturidade sozinho. A comunhão do corpo de Cristo nos ajuda, seja porque nós observamos os mais maduros, naquilo que eles acertam e dizemos assim, eu devo fazer dessa forma, que é um aprendizado por assimilação, ou seja, quando nós dizemos, quando os mais maduros e mesmo os mais maduros erram, dizemos assim, isso não devemos fazer, e aí nós amadurecemos e aprendemos por exclusão. É olhando para os outros, imitando os outros, aprendendo com os outros, com os acertos e com os erros, que nós aprendemos a amadurecer. E para isso, Deus concede alguns que se tornam oficiais da igreja. Não são oficiais porque têm patente, eles são oficiais porque receberam ofícios. E dentre esses ofícios ou comissionamentos, eles todos, especialmente esses que estão alistados aqui, são ofícios ministeriais. Ofícios ministeriais são aqueles que ajudam outros a exercer o ministério. Não é apenas aquele que exerce por si mesmo, mas exerce por si mesmo e ajuda outros a exercerem. E por que eles fazem isso? Porque são maduros.
Lembra que eu falei que o adulto é aquele que cuida de si mesmo e cuida dos outros. Pois bem, um maduro na fé é alguém que cresce espiritualmente, mas não cresce sozinho, como se fosse uma espécie de cavalo selvagem que sai à frente dos demais, mas é aquele que caminha com o rebanho, que muitas vezes diminui um pouco o seu passo para que o rebanho cresça e o acompanhe. É isso que Deus faz quando coloca oficiais na igreja, um presbítero, um pastor. Quando está à frente de uma igreja, ele está à frente para caminhar com o rebanho. Ele não é o dono do rebanho, ele é pastor auxiliar do dono do rebanho, que é o Supremo Pastor Jesus Cristo, a quem Deus confiou e disse assim: cuida aqui dessas ovelhas, essas 20, 30, 200, sei lá quanto, mas cuida aqui dessas ovelhas. E dentro desse trabalho, muitas vezes é preciso você ter, como vocês verão hoje, não apenas o pastor, mas pastores auxiliares que o ajudam nesse trabalho. Na igreja presbiteriana, os pastores auxiliares são pastores auxiliares do pastor titular. E cada vez que um pastor auxiliar prega, cada vez que um pastor auxiliar está no pequeno grupo, cada vez que o pastor auxiliar dirige uma reunião, aconselha alguém, é como se o pastor titular estivesse fazendo por meio daquele pastor auxiliar. Ele tem a confiança do pastor titular. Ele o faz em nome de Cristo, Supremo Pastor, mas por delegação do pastor titular. E o faz com aquele princípio de gratidão e lealdade por também ser servo, conservo, cooperador. A palavra que Paulo usa em vários momentos do Novo Testamento, sinergos, significa alguém que coopera com aquele que está fazendo a obra. Nós somos cooperadores de Deus em última instância, em primeira instância, mas também somos cooperadores uns dos outros. E a grande beleza desse sistema que nós chamamos presbiterianos é que ninguém, nem mesmo o mais eloquente, nem mesmo o mais capaz, o mais competente, o mais experiente dos líderes dessa igreja, ou de qualquer igreja, é suficiente em si mesmo. Sabe por quê? Porque ele é apenas alguém a quem Deus concedeu dons, ministérios e ofícios. Ele precisa dos outros, como um verdadeiro corpo de oficiais. Então, a primeira verdade que eu quero dizer é que esse modelo que é o cabeça, no entanto, é um modelo que se reproduz, que replica-se por meio de outros modelos humanos. De modo que, se por um lado é verdade que todos nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, porque ele é o modelo supremo, também é verdade, irmãos, que precisamos olhar para os nossos líderes como modelos. Eles não são perfeitos, mas eles estão sendo modelados para modelar outros. De modo que não é desculpa para nenhum de nós que lidera, que nas nossas falhas, limitações e erros, digamos para as pessoas: não olhe para mim, olhe para Cristo. Porque o próprio apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu estou sendo de Cristo. E talvez este seja o grande desafio para liderar uma igreja. Ser um pecador que está caminhando com Cristo, talvez um pouquinho há mais tempo do que você, com um pouco mais de dedicação e experiência, porque se dedica integralmente a isso, mas que, ao mesmo tempo, precisa ser modelo para outros. Isso não é uma contradição, isto é um grande desafio. A segunda verdade que esse texto nos faz perceber é a que está no versículo 12. E eu já expliquei em outra ocasião, quando estava expondo esse texto, nessa mensagem, que é importante essa expressão com vistas ao, que poderia ser substituído por um simples para, ou a fim de. Veja que tudo isso é a fim de que haja um aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Qual a verdade que está aqui colocada? É que este aperfeiçoamento não é um aperfeiçoamento para si mesmo. Veja a sequência: Cristo é o cabeça, ele usa pessoas mais maduras para amadurecer outras pessoas, para que todos, veja, todos possam ser edificados. Porque ele fala da edificação do corpo de Cristo. Certamente você já teve uma situação em que uma pontinha do seu corpo, digamos a ponta de um dedão, com uma unha inflamada, ou um corte que você teve em uma das extremidades do seu corpo, bem distante do coração, bem distante do
do encéfalo, da cabeça, que, no entanto, produziu febre, dor, mal-estar, até que você desse a devida atenção àquela pequena e aparentemente insignificante parte do seu corpo. É porque quando somos um corpo, tudo nos afeta, positiva ou negativamente. Portanto, quando nós pensamos numa igreja como essa, e pensamos, por exemplo, o quanto somos maduros, não fazemos simplesmente uma média e dizemos assim: nós temos 10 pessoas maduras na fé e temos 10 pessoas mais ou menos maduras e 10 pessoas bem imaturas. Temos crianças na fé, temos adolescentes na fé, temos adultos maduros na fé. Fazemos uma média. Não. Assim como em qualquer grupo de pessoas, a medida da maturidade desse grupo não é o seu elo mais forte, é o seu elo mais fraco. Pegue uma corrente, tensione essa corrente. Ela não vai romper no aro ou no círculo que for medianamente forte. Ela vai romper no círculo mais fraco. Pegue uma corda. Ela vai romper no lugar onde ela é mais frágil. Uma igreja rompe não na média, mas no seu elo mais fraco. Por isso que quando ele diz aperfeiçoamento de todo o corpo de Cristo, é porque ele sabe que aquela extremidade do corpo, ou o elo mais fraco, se for fraco, pode prejudicar o grupo por inteiro. Portanto, ainda que tenha sido usada de uma maneira um tanto quanto enviesada, não vamos soltar as mãos uns dos outros. Porque, de fato, não podemos soltar. Ninguém pode ser deixado para trás. Essa igreja precisa crescer e amadurecer na graça e no conhecimento do Senhor, cuidando uns dos outros. E quanto mais carente e frágil for um elo, mais cuidado, mais atenção, mais dedicação ele precisa ter. E esse não é um trabalho de um homem só, nem mesmo de um grupo de homens. É um trabalho de cada um, porque um ao outro ajudou e ao outro disse: ser forte. A beleza aqui é quando ele diz que isso tudo aconteceu com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E qual é o alvo? O alvo está justamente no verso seguinte: até que o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Na versão atualizada diz varão maduro, mas essa expressão é um pouco antiga. Eventualmente os jovens podem imaginar uma vara comprida quando pensa em varão. Por isso que eu gosto dessa versão, particularmente desse texto, quando ele diz ao estado de pessoa madura. Primeiro porque diz que essa maturidade tanto é para homens como para mulher, qualquer pessoa em Cristo precisa ser madura, mas também porque diz que é um estado, é um patamar, é um alvo, é um andar, é um estado, não é uma temporalidade, não é uma circunstância, não é uma experiência isolada, pontual. É um estado a que se chega. Quando se deixa de ser criança espiritualmente, quando se deixa de ser adolescente espiritual e se torna ao estado de pessoa madura. E aí ele diz que estado de pessoa madura é essa. Veja aí novamente o texto. Ele diz assim, que esse estado de pessoa madura é exatamente aquilo que ele chama de estatura da plenitude de Cristo. Veja que o alvo é ambicioso. Em outras palavras, ele está dizendo assim, que o alvo é que sejamos tão maduros como madura era a pessoa de Cristo, ou é a pessoa de Cristo. Portanto, ele é o modelo. Não é que nós devamos baixar a nossa expectativa, mas devemos olhar e dizer assim, não apenas em meus passos que faria Jesus,
mas dizer assim, em meus passos, o que fez Jesus, porque está revelado o que ele fez. Recentemente, uma pessoa me fez uma pergunta muito difícil e que ele queria que eu respondesse em poucas palavras, e mais ainda, escrevendo. A pergunta tinha a ver com como deve se tratar alguém numa determinada situação de orientação sexual quando está numa igreja. E eu disse para ele, já que você quer que eu responda de maneira sintética, eu vou lhe dizer como Cristo tratou. Como foi que Cristo tratou? E devolvi a pergunta. Porque o meu padrão não é o que eu penso ou o que a igreja pensa. O meu padrão é o que Cristo fez. Ele é o modelo, ele é o padrão. E, portanto, é ele a estatura de varão perfeito, a estatura da plenitude de Cristo. Por que Cristo é o padrão? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 2. E veja que lá, quando o apóstolo Pedro faz o seu primeiro grande sermão, que a gente chama de sermão de Pentecostes, ele usa uma expressão no versículo 22, quando ele começa o seu argumento, depois de mencionar Joel capítulo 2, 28 a 32, a profecia que explicava o que tinha acontecido ali em Pentecostes, que era a profecia do profeta que falava sobre o derramamento do Espírito. Ele diz assim, israelitas, verso 22, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus. Eu vou focar nisso aqui. Homem aprovado por Deus. Em uma exposição anterior, eu falei que essa palavra aprovado é a tradução do termo grego dokimos, alguém maduro, alguém que, passado por uma experiência, está aprovado. E esta aprovação, que muitas vezes vem pelo sofrimento, é estabelecida pelo fato de que Jesus, e preste bem atenção, não apenas como Deus que perfeito é, mas como homem, foi aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. O escritor aos Hebreus diz que Jesus, ele precisou, embora fosse o Deus onisciente, 100% Deus, como homem, aprender, amadurecer pelo sofrimento que ele passou. Eu falei isso domingo passado, como sofrimento, como sendo a grande escola da maturidade. Mas veja o que eu quero enfatizar aqui. Jesus foi aprovado, e é essa mesma palavra que é usada por Paulo em Efésios capítulo 4, quando diz que nós devemos estar aprovados por Deus, como pessoas maduras, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que possamos crescer em tudo, veja aí o verso 15, naquele que é a cabeça. A palavra naquele aqui é uma junção. Não é apenas uma locação em naquele ou em aquele lugar ali, que é uma fusão aqui das duas palavras. A palavra que está aqui é por meio daquele, porque também é alguma coisa instrumental. Nós não crescemos apenas porque estamos em Cristo, mas por meio de Cristo, e é isso que nos faz pessoas em estado de pessoas maduras, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o contraste que ele coloca? É o contraste que eu coloquei na minha introdução, entre uma criança e uma pessoa madura. Lembra que eu falei no início que uma criança não cuida nem de si mesma, e por isso precisa ser cuidado, e uma pessoa madura cuida de si mesma e cuida de outros, e é isso que caracteriza a maturidade de alguém? Pois bem, veja o que é que diz aqui no verso 14, o contraste que ele coloca. Isso tudo é para que não mais sejamos, porque eles estavam sendo ainda, para que não mais sejamos como crianças. E o que caracteriza uma criança?
Diz o texto que é aquele que é arrastado pelas ondas e levado de um lado por outro ou para outro por qualquer vento de doutrina. O que caracteriza uma criança é não ter ainda uma concepção amadurecida, consciente e firme acerca de qualquer coisa. Não sabe ainda o que é a vida. Ainda está aprendendo o que é a vida. Ainda está aprendendo através de processos a ter uma visão equilibrada da vida, de si mesmo, dos outros, dos relacionamentos, das obrigações e assim por diante. Um crente em Cristo, que é uma criança espiritual, é alguém que não tem noção da realidade em que está. Por exemplo, pode estar aqui hoje pela manhã, dizendo assim, como saiu de casa, tomando café, vou assistir o culto. E não tem ainda noção que, não, você não veio assistir o culto. Você foi convocado pelo seu Deus a prestar um culto. Porque hoje é o primeiro dia da semana. E nós consagramos a Deus o primeiro dia para que todos os outros sejam por Ele abençoados. Porque nós damos as primícias a Deus, não apenas do nosso dinheiro, mas do nosso tempo, do nosso talento e do nosso tesouro. Veja como muda a concepção do que você está fazendo aqui. De uma concepção imatura, vim assistir o culto, para uma concepção madura, vim cultuar por convocação do meu Senhor, com quem eu tenho uma aliança. Eu poderia dar vários exemplos. Quem sou eu no mundo? Eu sou alguém que preciso ser feliz. E para ser feliz eu posso e preciso de ter todos os meus desejos cumpridos. Essa é uma visão imatura de uma criança, que por isso berra quando está com fome, berra quando está suja, berra quando está com sono. Faz com que toda a casa se volte para ela. E uma das coisas interessantes da maturidade é quando a gente descobre que o mundo não circula ao nosso redor. Porque até nos tornarmos maduros, achamos que todo mundo tem que atender às nossas necessidades. O que é uma maturidade? É uma maturidade quando nós entendemos que o propósito de vida não é ser feliz. O propósito de vida é cumprir o propósito que Deus tem na sua vida, servindo-o. E, consequentemente, encontrar realização e felicidade neste propósito. Ronaldo Lidório gosta de falar que a igreja não tem uma missão. A missão da igreja é morrer para si mesma. Como um grão de trigo que, caindo no chão, precisa morrer para dar muito fruto. E qual é a missão da igreja? É não servir-se. Se tem um ar-condicionado, não é apenas para que a gente tenha uma alegria de estar num culto mais confortável. Se tem um ar-condicionado, é para que a gente possa ter a condição de prestar atenção à palavra, crescer espiritualmente e sair para servir. Nada na igreja deveria ser um fim em si mesmo. Tudo na igreja deveria ser um fim em missão. E essa missão diz para você, por exemplo, como membro da igreja, que o modelo para você é o modelo de Cristo. E ele então diz assim, assim como o Pai me enviou a vós, eis que eu vos envio também para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Portanto, a minha profissão não é minha. Ela está a serviço de Deus, como eu costumo dizer, aquela profissão, aquele expediente, aquela empresa ou aquele trabalho que você executa é o pretexto que Deus lhe dá para sustentar a si, a sua família e ainda servir a Deus. E se você não entender isso, você então vai pensar que você tem que ser feliz, se tornando simplesmente rico e bem realizado e famoso. Qual é o fenômeno hoje da celebrização que se encontra hoje nas redes sociais? Alguém que encontra um propósito em ser célebre, sem ter feito nada célebre. Não é isso? Você pega uma dessas celebridades. O que a pessoa fez de célebre? Uma dancinha, como a gente chama aqui, uma munganga, ou alguma coisa, e se tornou célebre. E o que ela é célebre em não ser célebre? Célebre é um cientista que descobriu a cura de alguma coisa. Célebre é um grande empreendedor que produziu riqueza e deu emprego para muita gente. Célebre é um professor que dá a vida diuturnamente pelos seus alunos. Célebre é essa pessoa. Mas na cultura da celebrização, sou eu que tenho que ficar famoso e não o propósito da minha vida. Perceba que isso tem contaminado a igreja na medida em que nós achamos que ao entrar nessa igreja eu tenho que ter minhas necessidades supridas. E o texto diz que você tem que ter suas necessidades supridas para o serviço e aperfeiçoamento dos outros. Não é um fim em si mesmo, é um meio para outros. E é nesse sentido que nós reconhecemos quando alguém
E como ficamos alegres, particularmente nesse concílio. A comissão que demorou mais tempo para trabalhar e que atrasou o concílio, e que não por coincidência era relatada por mim, mas a culpa não foi minha, era a comissão que estava analisando os seminaristas desse presbitério, os aspirantes a se tornarem seminaristas, os que estavam licenciados ou queriam ser licenciados, porque tinham terminado seus estudos teológicos, para começar o processo de ordenação, e aquele que haveria de, sendo licenciado, já se tornar pastor, e que nós hoje daremos a investidura no pastorado. E a coisa mais importante é que nós tivemos relatórios de igrejas, relatórios de ministros, algumas coisas formais que precisam ter, mas a coisa mais importante foi ver gente saindo do seu estado de acomodação, e que é muito legítimo, no sentido que se não tiver vocação, não é para ir também para a vocação pastoral, mas que pode ser usado por Deus em outras funções, mas saindo disso e dizendo assim, eu quero abandonar tudo porque eu quero servir a Deus, servir a Cristo, eu quero ser pastor. O que é que faz um jovem de 20 e poucos anos, numa época de celebrização, em que se quer apenas ser rico e famoso, dizer eu não quero ser rico, eu não quero ser famoso, eu quero servir a Deus como pastor? Se não for um impulso espiritual de seguir a Cristo, aquele mesmo que deixou a sua glória e nos serviu, que se encarnou, esvaziou a si mesmo e morreu morte de cruz, obedientemente. Perceba, isso tudo tem a ver com você não ser mais criança espiritual, para que você não seja arrastada pelas ondas e levados de um lado por outro, por qualquer vento de doutrina e de ideologia, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que as pessoas induzem ao erro. Há um processo de conscientização para a maturidade. Sem conscientização não há maturidade. Por isso que os filhos às vezes acham a gente, pai, muito chato, porque a gente tem que ficar conscientizando todo o tempo. E eles dizem assim, como eu falei já anteriormente, pai, eu já sei disso. Não, você foi informado disso. Você ser informado disso não significa que você está consciente disso. Você ser informado e consciente é quando a informação desce para a massa do sangue, ou melhor dizendo, para a cabecinha, e na cabecinha determina comportamentos, atitudes, estilo de vida. Aí você está consciente disso. Até então você está só informado. As crianças são informadas, os maduros são conscientes. Caminhando para a conclusão, verso 15, ele diz, seguindo a verdade em amor, e aí há um processo curioso, é que essa maturidade ela não é estática. Veja, ele já estava apontando para o alvo, mas ele também diz assim, cresçamos. Cresçamos está como um imperativo que envolve todos. Se fosse os outros, ele dizia assim, crescei. Se fosse uma pessoa, ele diria, cresça. Mas ele se coloca, e ele era o apóstolo, e estava falando para a igreja, todo o corpo de Cristo, cresçamos em tudo, naquele, novamente, por meio daquele e naquele que é a cabeça Cristo. Portanto, a maturidade de uma igreja é determinada pela maturidade do seu cabeça, que é Cristo. Mas isso nem sempre é a realidade. Se assim fosse, seríamos todos semelhantes a Cristo. O que é que está faltando? É justamente quando nós não entendemos que este é o alvo e nos acomodamos no nosso processo de seguir homens, de seguir igrejas, de seguir doutrinas que são enfatizadas e têm uma certa importância, mas não têm poder transformador, porque é o Evangelho, ou seja, a pessoa de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, é em Cristo que nós podemos crescer. E isso ele faz de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, ele chama todo esse processo de juntas, de articulação, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, o modelo é Cristo. Somos auxiliares dele. O padrão é ele. E quando fazemos isso, nós recebemos todas as bênçãos decorrentes dessa união mística com Cristo. Todas as bênçãos estão em Cristo. E para que você saiba quais são elas, só faça passar uma página
da sua Bíblia e vá para o início de Efésios capítulo 1, verso 3. Na minha Bíblia, nessa parte tem sublinhado ou marcado, salientado um subtítulo: as bênçãos espirituais em Cristo. Quais são as bênçãos espirituais de quem é maduro em Cristo? De quem está nesse processo? Porque, aparentemente, é apenas um processo doloroso de renúncia e de dedicação, mas há bênçãos. E quais são as bênçãos? Ele diz, bendito, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em outras palavras, tudo que é de Cristo foi dado a você por estar em Cristo. Tudo que é de Cristo foi dado a você por estar em Cristo. Ele desenvolve essa ideia, que é um outro momento para uma outra exposição, em todos os outros versículos, até o versículo 14. E ele vai mencionar algumas coisas que eu falei das últimas vezes das ministrações sobre esse tema. Então imagine, querido, que tudo o que você deseja, que for legítimo e aprovado por Deus, já foi lhe dado, e você usufruirá plenamente à medida em que você amadurecer. Pensa assim, nós temos um pai bilionário, ele é dono do ouro e da prata. Imagine uma criança imatura, que chega para um pai desse tipo e diz assim, pai, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Lamborghini. E chega para esse pai e diz assim, eu quero essa Ferrari, só que a criança tem 12 anos. Aí o pai, erroneamente, diz assim para ele, não, quando você completar 18 anos, eu lhe dou, porque eu tenho para comprar 1, 2, 3, 4, 10. E aí a criança fica contando, aniversário de 13 anos, opa, falta somente 5, 14, 15, e quem é filho de adolescente sabe, nunca prometa. Porque se você prometer, você vai ter que cumprir na data certa. E chega aos 18 anos, o menino nem se alegra com a festa, nem com os colegas. Ele chega para o pai e diz assim, cadê minha Ferrari? Veja, ele já está demandando. Ele já está dizendo que tem direito. E há uma diferença entre direito e privilégio. Direito é aquilo que eu conquisto ou que me foi dado por direito, propriamente dito. E privilégio é alguma coisa que vai além. Tem a ver com o meu grau de maturidade para fazer aquilo ou para receber aquilo. É um privilégio, é uma concessão, é uma liberalidade. Aí o pai diz, tá bom, já que eu prometi, está aqui a chave da Ferrari. O moleque sai num determinado sábado com o carro com 2 ou 3 colegas ou com a namoradinha. E acha que porque ele agora tem 18 anos e porque o pai pôde dar a Lamborghini ou a Ferrari, que ele pode ultrapassar a velocidade. Ele sobra numa curva, acaba a Ferrari do pai. Fica só a chave. Volta para o pai. Diz, pai, acabei com o carro. O que é que um pai deveria fazer num caso desse? Mas o que é que alguns fazem? Isso não tem nada não, filho. Está no seguro, deu perda total, vamos colocar no seguro. Enquanto isso, você quer mudar de cor? Era vermelha, você quer agora uma prateada? Está aqui uma outra Ferrari. Esse é um bom pai? Esse é um bom pai? Isso não é um bom pai. Quando a Bíblia diz que Deus nos deu todas as ricas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e em Cristo o caminho é o caminho da maturidade, a dedução é que há bênçãos que Deus tem reservado para nós, que só serão plenamente usufruídos na medida em que nós conseguirmos dirigir a nossa Ferrari. Porque teremos maturidade para isso. E se não tivermos maturidade, o que é bênção se torna maldição. Esse era o estado de coisas que havia em Corinto. Quando Paulo dizia assim, rapaz, Deus deu dons para vocês. Vocês são uma igreja abençoada com dons, mas vocês são imaturas. E quando junta dons espirituais mais imaturidade, o que vira ali é confusão e distorção da verdade de Deus. Deus quer conceder muitas bênçãos aos maduros na fé.
elas já estão garantidas em Cristo. Não é porque você vai fazer, é porque Cristo fez. Mas para que você possa usufruir, é preciso que você amadureça em Cristo. E o caminho de amadurecer é o caminho da maturidade espiritual em Cristo, conforme foi exposto. Se você está vendo essa mensagem que conclui a série, mas não viu os capítulos ou os sermões anteriores, vá no canal do YouTube da igreja, no meu canal do YouTube, e faça uma maratona, porque ali está o caminho da maturidade espiritual. Lembra que eu falei que todos nós, e eu chego à conclusão, temos heróis na fé? Pois bem, Deus me chamou ao ministério no mesmo texto que ele chamou o apóstolo Paulo. Imagine eu, 14 para 15 anos de idade, Deus usar Atos capítulo 9, verso 15 e 16, quando ele convence Ananias a ir orar por Paulo no caminho de Damasco e diz assim para ele: vai, porque este é para mim um instrumento pelo qual levarei meu nome perante os gentios, os reis de Israel e todos os povos, e eu lhe importo quanto importa, e eu lhe mostrarei quanto importa padecer pelo meu nome. Deus me chamou nesse ministério, nesse texto. Eu estava na escola dominical, no último banco da igreja presbiteriana de Campina Grande, quando alguém estava ministrando e usou esse texto. E quando essa pessoa usou esse texto, aquele texto ficou martelando no meu coração. Eu tinha 15 anos de idade e eu, então, fui para o Instituto Bíblico e aí o resto é história. Mas o que eu quero dizer para você é que quem era o modelo de ministério quando eu comecei? Quem alguém se me perguntassem, eu gostaria de seguir, de modelar o meu ministério, quem seria? O apóstolo Paulo. Guardadas as devidas proporções e a imaturidade da ambição de um jovem, eu queria ser como o apóstolo Paulo. Veja que pretensão. O tempo foi passando. Esse ano, agora em janeiro, no dia 11 de fevereiro, melhor dizendo, eu completei 38 anos de ordenação ministerial. No ano passado, Deus me deu, e vocês me ouviram em alguns lugares do Brasil pregar esse sermão, um vislumbre de uma outra pessoa, 38 anos depois, que se eu tivesse 38 anos a menos, naquele momento que Deus me chamou, eu diria assim, não é Paulo a quem eu quero imitar. E o nome dele é Barnabé. E eu descobri que eu sou mais fã de Barnabé do que de Paulo. E se você vai ver a história de Barnabé e de Paulo, a desproporção dos grandes feitos de Paulo para Barnabé é imensa. Mas do ponto de vista do que Deus usou Barnabé, eles são dois grandes gigantes da igreja primitiva. Sabe o que aconteceu de 38 anos para cá? A minha visão de ministério amadureceu. E eu descobri que ser Paulo pode ser uma ambição juvenil. Ser como Barnabé precisa ser a maturidade de um ministério que serve a outros, para que outros cresçam e você diminua. Eu não sei quantos anos ainda Deus me dará de ministério, mas eu espero cada vez mais ser parecido com Barnabé, para que Deus cumpra o propósito dele na minha vida. Que Deus abençoe você e você caminhe na maturidade espiritual. Que Deus o abençoe. Amém.